a gente precisa voltar para o nosso autocuidado. Então, a primeira coisa, antes mesmo de mudar o meu comportamento com o meu esposo, eu comecei a trabalhar o meu autocuidado. Mas o problema, muitas vezes, na menopausa, o relacionamento é muito mais complicado com nós mesmas, entender que a gente está passando por uma fase do que com o outro. Então, vem aquela velha história. Eu não quero chatear ninguém, eu não quero aborrecer ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero sair de casa e eu não quero. E aí entra em depressão, né? Ficar no escuro, trancado há muito tempo, só pedindo comida pelo iFood, acaba entrando em depressão. Então, a gente precisa querer. Então, uma das atitudes que eu fiz foi me matricular numa academia e contratar o personal mais cobiçado da academia. Eu falei, eu vou treinar com esse cara, porque eu sei que ele é forte, ele vai me cobrar e eu quero recuperar a minha forma física. Eu comecei a fazer ginástica, então eu já saí de casa para fazer os meus exercícios. Então, a gente precisa voltar para o nosso autocuidado. Então, a primeira coisa, antes mesmo de mudar o meu comportamento com o meu esposo, eu comecei a trabalhar o meu autocuidado. Fui para uma academia, me matriculei e contratei um personal. E ali, eu comecei, lá dentro da academia, aos poucos, eu fui criando novas amizades. Porque quando a gente está nessa fase da baixa autoestima, a gente acha que tudo é com a gente. Eu fui na academia várias vezes sem ter contratado o personal e eu me senti um peixe totalmente fora d'água. Me achava gordinha, desajeitada, que tinha até medo de falar com os professores para pedir. Eu falei, não, eu vou ter um personal, porque aí eu posso pedir para ele, até, você tem uma noção, até a água no bebedouro, eu falava assim, professor, você pode pegar para mim? Que, na verdade, eu descobri que todo o problema estava comigo. Então, para que as coisas mudem, a gente precisa tomar a decisão de fazer essas mudanças, tá? Essa é uma frase de um americano chamado Jim Rohn, um mentor de negócios. Para que as coisas mudem, você precisa mudar e o entorno também. E aí veio a segunda parte. O professor falou assim para mim, Júlia, você precisa melhorar a sua alimentação. Ele não era nutricionista, mas estava muito claro que só fazer exercício 1 hora por dia, me sobrava 23 horas o resto do dia para comer e ser chata, né? Colocar para fora todos os meus sentimentos sem a menor resiliência. Então eu senti um calor, gente, um calor fora do normal. Eu senti uma irritação de bater a porta na cara de qualquer pessoa que estivesse chegando no elevador para eu subir sozinho, não ver a cara de ninguém. Eu era um nervoso, que nenhum, pulando pessoas. Então, esses nervosos afastavam as pessoas de mim e eu chorava porque eu me sentia rejeitada. Mas como eu estava tão chata, ninguém queria ficar perto de mim. Então, o calor da menopausa vem como? Vou contar para vocês. Primeiro, vem com a baixa dos hormônios. E segundo, a gente perde a capacidade de refrescar dentro do nosso corpo. Quando os hormônios começam a ir embora, o corpo ele não tem mais o hormônio que refresca. Então, qualquer alimento, como frituras, carne vermelha, churrasco, linguiça, todas essas coisas aumentam o calor da menopausa, que é inferno. E café, eu sei que você ama café, mas foi uma das atitudes que eu tive que abolir da minha vida para melhorar o calor da menopausa. E quando eu comecei a fazer exercícios, quando o professor disse, Júlia, você precisa melhorar a sua alimentação, o que eu fiz? Eu não fui ao nutricionista, tá? O que eu fiz? Eu falei, professor, e quais são os alimentos? Ele falou, eu não sou nutricionista, não, Júlia, mas é muito fácil. Sabe o que você faz, Júlia? Você vai lá no Google e põe alimentos para mulher na menopausa. Eu falei, professor, vou fazer isso. E eu comecei a pesquisar e eu achei um monte de coisa, mas eu fiquei muitos dias na internet, sabe assim? Eu varava madrugada pesquisando e eu comecei a ficar compulsiva para saber como que eram os tais alimentos. E tinha alguns que eu usava que realmente melhorava. Então, como por exemplo, a melancia é um excelente alimento que ajuda na parte
do libido. Então, tem frutas que ajudam na parte do libido. Por quê? Porque ela ativa a circulação. Eu falei, olha que legal, vou começar a comer melancia. Aí eu descobri também que o abacaxi, ele é altamente digestivo, porque nós, mulheres da menopausa, a gente tem dificuldade de digestão. E aí eu descobri também que alimentos mais cítricos, eles são excelentes para sobremesa. Sensacional. Então, eu comecei a minha busca quando eu ainda não era profissional de menopausa. Hoje, eu sou uma profissional, hoje eu sou mentora para mulheres que querem vencer a menopausa 100% natural. Eu tenho uma pós-graduação pela Universidade de Harvard. Então, eu tenho alunas em mais de 8 países, tenho mais de 1.200 alunas através de um programa chamado Domine a Menopausa. Eu tenho um grupo da alimentação que eu faço mentoria com essas mulheres, eu faço acompanhamento da alimentação. Então, existe uma gama de alimentos para tornar a sua vida muito mais feliz, muito mais saudável, sem você precisar fazer uso de hormônio. Porque, pelo sim, pelo não, você vai ter que gastar muito dinheiro usando o gelzinho e a sua pomadinha somente. Olha, é mais ou menos R$120 uma pomadinha que dá para o mês. Calculado por 12, dá R$1.200 por ano. Contrapartida, o meu programa Domine a Menopausa, que tem toda a alimentação, que essa alimentação vai ajudar a acabar com os 76 sintomas da menopausa, tem a minha presença dentro do grupo, e você vai aprender a comer de maneira 100% correta, que não é só a comida, são as suas atitudes. Uma delas é até que horas eu posso almoçar. Até que horas eu posso almoçar? Para me baixar o sintoma da menopausa? Até 14 horas. Quais são os melhores exercícios que você precisa fazer na academia ou no circuito funcional, igual esse que eu tenho aqui na Praia de Ipanema? Quais são os melhores exercícios para ajudar para construir massa magra, para aumentar a testosterona, a progesterona, e eu começar a produzir os hormônios naturalmente, sem precisar me injetar de hormônio sintético. Tudo isso a gente ensina dentro do programa Domine a Menopausa. E aí eu me especializei nessa parte, numa viagem que eu fui na China. Eu fui na China, fiquei 40 dias, fui de férias e acabei trabalhando, porque a gente começou a descobrir algumas coisas lá na China, que as mulheres chinesas, elas não usam hormônio. Tudo é através da alimentação chinesa. E lá eu tive uma crise com meu marido. Imagina, eu queria vir embora no terceiro dia, sem falar uma palavra em inglês, sem falar nada chinês. Ele falou, vai, Júlia, vê se você chega até o aeroporto. Aí que eu fiquei com mais ódio mortal ainda, que eu estivesse amarrada dentro daquele hotel. Então, e aí ele acabou me levando no especialista, e ele disse, aqui a gente não trabalha com hormônio, mas existe uma gama de alimentos, está aqui a lista, está aqui o jeito de comer, os horários de comer, e você só precisa seguir isso aqui. Aí o meu marido falou, a gente mora no Brasil. Ele falou, olha, no Brasil tem coisas bem semelhantes. E foi lá e deu para a gente também lá algumas orientações, e eu peguei essas orientações, apliquei na minha vida, criei um programa, e hoje eu estou aqui nas redes sociais falando para vocês muitas coisas, e se você entrar no meu canal do YouTube e fizer uma varredura nessas 114, 115, né, Jéssica, mais ou menos isso, aulas que eu dou ao vivo, gratuitamente, você vai melhorar muito, mas muito, a sua vida na menopausa. Eu vou te orientar como você deve se inscrever no canal para ser notificada todas as vezes que eu subir um novo vídeo ou estiver aqui ao vivo. Você aperta o vermelhinho inscreva-se. Em seguida você vai ver a imagem de um sino, você clica nesse sino e em seguida você clica em todos. Assim você será notificado aí no seu celular todas as vezes que eu subir um vídeo ou que eu estiver ao vivo por aqui. E esse é um canal de menopausa 100% natural. Aqui você vai encontrar mais de 800 vídeos ensinando mulheres a viver bem nessa fase da menopausa. Meu nome é Júlia Cress, eu sou mentora para mulheres no climatério e menopausa.